Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Agora é meio-dia de sábado, dia 7 de abril de 2018, e vemos que a insanidade segue, o circo segue. Do lado direito da tela eu tenho as imagens de ontem à tarde, sexta-feira à tarde, depois de expirado o prazo para que o Macunaíma de 9 dedos se apresentasse à Polícia Federal para cumprir o mandado de prisão expedido pelo juiz Sérgio Moro. E do lado esquerdo da tela eu tenho cenas, imagens ao vivo, agora neste momento, em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos no ABC, e o Lula já estava no palanque há algum tempo e ele começou a falar agora. Não sei o que ele está falando, não tenho interesse em saber. Esse é um palanque montado ali para uma missa do aniversário da finada, se é que morreu mesmo, finada esposa do Lula. E havia um padre ali no palanque até minutos atrás, não sei se ele já se retirou, mas naturalmente é um desses padrecos comunistas, provavelmente aí vinculados, ligados a pastorais da terra, ou a teologia da libertação e todo esse tipo de lixo que nós conhecemos bem e já sabemos de como toda essa corja comunista aí da Igreja Católica protege, apoia e acoberta todo esse lixo esquerdopata desse Partido dos Trabalhadores. Então, ali no palanque, os tradicionais suspeitos, né, os tradicionais psicopatas marginais, está ali o Lula, a Dilma, o Lindbergh Farinha, opa, é Faria? Farinha, sei lá, tanto faz. Essa turminha toda de marginais, Lula agora há pouco estava ali promovendo aquela comunista do PCdoB, que deve sair candidata a presidente, totalmente sem expressão. O nome dela é Dávila, alguma coisa Dávila. E a presidente ali do Partido dos Tranqueiras, também ali atrás do Lula, né? Aquela Gleisi Hoffmann, ou seja, tudo marginal contumaz, todos conhecidos aí por aqueles que acompanham a política brasileira. E podemos perceber ali sempre aquilo que é contumaz, aquilo que é tradicional da esquerdopatia. Nós vemos que essa gente tem essa propensão a idolatrar, propensão a não ter valores morais, propensão a se deixar manipular e a se deixar idiotizar. Já dizia o Lenin, está ali o Stedley, marginal que anda ameaçando a sociedade, mas que provavelmente não tem coragem de cumprir, porque essa turminha de comunistas de hoje aí são todos o que a galera chama de Nutella, né? Toda essa turminha aí de socialistas de iPhone. Se no passado essa gente já teve peito para empunhar armas e brigar pela revolução à moda antiga, conforme
conforme aprontou o Fidel com Cuba, né? Hoje em dia eles já não têm mais isso não. O que eles podem fazer é incitar as massas, trabalhar com o medo da população de bem de um modo geral, mas não passa disso. Ou, na melhor das hipóteses, o que eles podem fazer é armar aí um bando de descamisados dessa turma do MST, colocar fuzis na mão desses, desses imbecis e colocar essa gente aí para realizar ah, guerra de guerrilhas, né? Aprontar conforme aquilo que é preconizado naquele manual de guerrilha urbana do Marighella. Agora, esses aí que estão no palco, empunharem armas e saírem por aí brigando pela sua revolução, pela sua pelo seu gosto desenfreado, pela sua necessidade desenfreada de poder e conquistarem aí novamente o poder à força, isso aí nós não devemos ver, não. Essa gente não tem peito para isso. Bem, nós estamos vendo aí um circo montado, estamos vendo uma demência absurda e eu vou fazer alguns comentários sobre como eu penso a respeito disso tudo, mas antes eu vou colocar aqui um trecho de de um comentário feito ontem à noite pelo jornalista Cláudio Dantas e na sequência eu volto para colocar aí alguns pontos. Concordo com algumas das coisas que o Cláudio fala. Com relação a outras coisas, eu tenho um ponto de vista mais aprofundado de alguém que se recusa a ser manipulado, a ser idiotizado, a ser escravizado pelo sistema. Então, vamos mostrar aqui vamos mostrar aqui a matéria aqui com o Cláudio, ponto de vista do jornalista Cláudio Dantas, e eu volto na sequência. Muito bem, gente. Olha, diante desse espetáculo dantesco que a gente está assistindo aí o dia inteiro, né? Continuaremos assistindo amanhã em tempo real, né? Esse circo que foi montado por Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, a gente chega à conclusão, óbvia, né? De que o sistema está falido, né? De que as instituições estão fragilíssimas, né? Há muito pouca gente boa querendo fazer o certo, né? E mesmo as pessoas boas, as pessoas motivadas, que não são corrompidas, que não são apadrinhadas, que não são idiotizadas, que não são indiferentes, né? Que não são covardadas, mesmo essas que querem fazer competência, elas precisam se livrar desse ranço cultural que a gente tem no nosso país, de tratar autoridade, né, mesmo ex-autoridade, com deferência. O que o Moro fez ontem, de dar 24 horas para o Lula por deferência, pelo cargo que ele ocupou, como ex-presidente, etc., foi um erro. Um erro, admiro muito o trabalho do Moro, sempre elogio, mas também estou aqui para fazer uma crítica construtiva. É um erro. Primeiro porque do outro lado está justamente aquele que ocupou a presidência da República, que cometeu um estelionato eleitoral, que dilapidou os cofres da Petrobras, não só da Petrobras, que comandou o maior esquema de corrupção da história, que roubou bilhões, que alimentou a corrupção como nunca, que institucionalizou a corrupção como nenhum outro fez, nenhum outro presidente, nenhum outro político fez. Então, ele não deveria ter tido deferência alguma, porque as 24 horas ele usou para quê? Para levar a militância para o sindicato, formar um cordão ali, um escudo humano, né? E se atrincheirar. Ele está atrincheirado,
dentro do sindicato, ninguém pode dizer que ele é foragido, porque eles sabem onde ele está, os advogados ficam em contato com as autoridades, negociando a sua libertação, como se fosse a sua entrega, como se fosse negociação com sequestrador. Só que o Lula está sequestrando o quê? As instituições. Está sequestrando a justiça, está sequestrando o cidadão de bem, está sequestrando todos nós, que a gente tem que ficar aqui fazendo essa cobertura que é surreal, uma cobertura surreal. E a minha relação Então, com gente, esse sindicato, olha, aqui está o Paulão, que é vice-presidente do sindicato e é presidente da conferência. Algum veículo desses tradicionais, alguém publicou semanas atrás, ou meses atrás, que tinha um plano da PF, não sei o que, a gente viu que não tem plano nenhum para a prisão do Lula. O pessoal tinha ali um protocolo para cumprir. Mas ele não descumpre, ele não tá, o Lula não segue protocolos. Então acreditar que o Lula ia se entregar é muita ingenuidade, muita inocência. Ele não só não vai se entregar, como criou uma situação quase que intransponível, sem danos colaterais. Porque ele está atrincheirado no sindicato, transformou o sindicato numa plataforma, num palanque, como sempre ele faz, como fez da outra vez com a condução coercitiva, como fez no enterro da mulher, né? E está fazendo novamente agora. Só que agora é uma situação muito complexa, muito complicada. A polícia tem medo de entrar e matar alguém, e ferir alguém, está certo, né? E, por outro lado, depende que ele saia. A última informação que eu tive, publiquei no site, vocês viram, ficou acertado o seguinte, que ele vai se entregar amanhã, depois da tal missa em homenagem a Marisa Letícia, que completaria aniversário, faria aniversário amanhã. E aí, essa missa começa às 9h30, ele vai usar para fazer o discurso, fazer o palanque dele, né, gravar mais algumas imagens para serem usadas na campanha, seja por ele ou seja por qualquer candidato dele. E depois ele prometeu se entregar. Bom, eu não acredito, né? Porque negociar com Lula é como sentar, né, para jogar pôquer com um sujeito do outro lado que é um trambiqueiro, que é um trapaceiro, que vai sempre ter uma carta na manga, na gola, na meia, né? Então a polícia sentou com essa gente para negociar e está acreditando que vão sair. E aí disseram para mim o seguinte, falou, não, se ele descumprir, a gente rompe, né? Está quebrada a confiança e a gente rompe, não tem mais negociação e a gente vai cercar o sindicato e não vai deixar mais entrar água, nem alimento, até uma hora ele vai ter que sair. Aí vocês já imaginaram o carnaval que vai ser. Com eles lá dentro, tem a TVT lá, que é aquela TV do trabalhador, que é abastecida com dinheiro nosso, né? Inclusive emenda da Gleisi, denunciei isso no site uns meses atrás. Tá lá com televisão, né? Tem vários veículos com repórteres, né, que gostam de fazer esse papel lá dentro também, de veículos aí tradicionais que adoram dar palanque para o Lula, o pessoal com celular, com rede social. Então, gente, se vai começar a faltar água, igual hoje, né? Mandaram um carro-pipa, mas vai começar a faltar água, faltar alimento, o que vocês acham que vai acontecer? Vai começar aquele discurso de vitimização, né? E aí é direitos humanos, e aí não pode, é tratamento desumano. Olha, tá vendo aí como é que é a justiça brasileira? E enquanto isso ele vai ganhando tempo, para quê? Para tentar resolver a questão dele lá no Supremo. Inclusive, depois do HC no STJ, que foi negado hoje mais cedo pelo Félix Fischer, ele foi ao Supremo, entrou com uma reclamação, com pedido de liminar, né, uma reclamação constitucional com pedido de liminar, dirigida ao Marco Aurélio. Aí a distribuição acabou caindo na mão do Fachin. Fachin, tem um conflito de competência, então a Carmen decide. Lavou as mãos, né, muito corajoso, lavou as mãos, mandou para a Carmen decidir. E a Carmen deve decidir ainda hoje, a gente ainda não tem a informação, se tiver eu vou colocar no site para vocês. Mas se isso cair na mão do Marco Aurélio, já viram o que vai acontecer, né? Então, isso vai ser levado para plenário, né, com tudo de novo. A gente vai ter que voltar para a rua, vai ter que dar... né, alertar todo mundo, vai ter que pressionar de novo. Então, realmente, uma situação muito desgastante, uma situação esdrúxula. Eu vou interromper o Cláudio aqui e vou fazer alguns comentários que eu acho relevantes com relação a toda essa novela que nós estamos vendo. Peço desculpas aí pela
pela lentidão do meu computador. Eu estou com muitas coisas abertas aqui, muitos programas abertos, programas pesados, e isso aí está comprometendo um pouquinho o processamento. Mas vamos lá, mesmo que as imagens fiquem um pouquinho prejudicadas, eu espero que a mensagem consiga ser passada. Então, o que nós estamos vendo é uma estratégia. Eu não sei se é uma estratégia muito bem elaborada, mas certamente é uma estratégia que visa não apenas aquilo que nós podemos ver logo de cara. Há, naturalmente, aí elementos ocultos que talvez a grande mídia e até mesmo a mídia alternativa, até mesmo aí o Cláudio fazendo esse comentário que fez, que é um bom comentário, possa ter deixado escapar. Então eu vou comentar alguns pontos que foram colocados pelo Cláudio e vou discordar de alguns, vou complementar outros e vou adicionar um ponto de vista que aparentemente ninguém está levando em consideração. Então, vamos lá. Estratégia para escapar da prisão. Ou estratégia para colocar, ainda que o Lula não consiga escapar da prisão por um curto período, porque naturalmente ele não vai cumprir os seus 12 anos de prisão, ou as próximas sentenças que deverão ser imputadas a ele por conta de processos que continuam correndo e de condenações que ainda virão. Então, o Cláudio mencionou sistema falido e instituições frágeis. Será que o sistema está falido realmente? Esse é o questionamento que nós devemos nos fazer. Ou será que o sistema está simplesmente fazendo aquilo que o sistema faz? O sistema continua nos iludindo, o sistema continua nos enganando, o sistema continua nos manipulando. Então, não é uma questão do sistema falido, ele aparenta ser falido para nós. Mas, da perspectiva daqueles que mandam no mundo, o sistema está indo muito bem. O sistema continua arrecadando seus impostos, o sistema continua colocando o caviar na mesa daqueles que mamam nas tetas aí do erário público. Então, o sistema não está falido. O sistema só estaria falido da perspectiva dos propósitos reais do sistema se não houvesse toda essa polarização da sociedade causada por dicotomias que são utilizadas para dividir e eventualmente conquistar e escravizar o gado, que somos nós. Então, não podemos dizer que o sistema está falido da perspectiva do propósito real do sistema. Instituições frágeis? Não é uma questão de serem frágeis, porque elas não têm o propósito real de defender os interesses da sociedade. Essas instituições estão aí para defender os interesses daqueles que mandam no mundo. E os interesses defendidos não são necessariamente os interesses dos nossos malvados tradicionais aqui, do nosso chiqueiro Brasilis. Não são os interesses do Lula, do Temer, do Aécio, ou seja lá quais forem os dominadores da vez. Os interesses que as instituições defendem são os interesses dos internacionalistas que estão por trás do governo único que está por vir. Então, as instituições são, da nossa perspectiva enquanto povo, inexistentes, porque elas não defendem os nossos interesses.
da perspectiva dos puxadores de cordinhas, elas estão muito bem, porque elas estão preparadas para implementarem as estratégias que eles quiserem implementar. Ninguém ouve falar da Receita Federal não conseguindo arrecadar. ICMS está sendo arrecadado, IPI está sendo arrecadado, IPTU vem sendo arrecadado nas instâncias municipais e daí por diante. INSS vem sendo arrecadado, imposto de renda. Então, todos os impostos, tributos, todos esses mecanismos, todo esse mecanismo de extorsão vem funcionando normalmente. Então, os cofres públicos continuam se enchendo. Então, nós temos aí uma arrecadação plena. Essa história de que não há dinheiro para educação, não há dinheiro para saúde, não há dinheiro para a segurança pública, todos nós já estamos cansados de saber que é mero rodeio. Então, as instituições estão funcionando, porém, não para defender os interesses da sociedade como um todo. Outro ponto que eu anotei foi que o Cláudio disse que o juiz Sérgio Moro cometeu um erro ao facilitar a prisão do Lula, ao facilitar que ele se entregasse, ao invés de mandar homens fortemente armados e bem preparados para algemar o sujeito e levá-lo embora. Então, Sérgio Moro não é um idiota. Sérgio Moro é um homem inteligente, demonstrou isso, vem demonstrando isso ao longo de toda essa novela dessa tal de Lava Jato. Ele vem demonstrando ser um bom estrategista, vem demonstrando ser um sujeito extremamente frio, não é dado às emoções, não vem sendo dominado pela sua ansiedade ou pelas suas emoções, vem agindo de maneira totalmente profissional, por assim dizer, entre aspas, da minha perspectiva. Então eu acho pouco provável que um homem como Sérgio Moro fosse cometer esse erro por ingenuidade, inocência. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui é erro de fato? Ou faz parte de uma estratégia daqueles que dominam o sistema e que manipulam todos os lados da equação? Manipulam tanto esses idiotas úteis esquerdopatas que estão aí defendendo esse marginal de carteirinha que é o Lula, como manipulam todo o sistema judiciário, manipulam as Forças Armadas, manipulam os meios de comunicação, manipulam todos os partidos políticos, estão por trás de todos aqueles que saem aí como candidatos. E manipulam o outro lado do gado, que são aqueles que estão, por um lado, pedindo intervenção militar ou, por outro lado, apoiando candidatos supostamente de direita, como é o caso do Bolsonaro. Então, os dominadores que não aparecem, os dominadores ocultos, os dominadores por trás das cortinas, os dominadores das sombras, os dominadores das trevas, estão com o seu controle, o seu comando por trás de todas as instâncias, e eu particularmente não acredito que o Sérgio Moro escape a esse controle. Caso contrário, se fosse totalmente independente e tivesse saído uma vírgula do script daqueles que mandam no mundo, certamente ele já não estaria mais entre nós. Outro aspecto, ponto 3 ali, todo o poder emana do povo. Ou políticos são, faltou um O ali, me desculpem por isso, políticos são empregados do povo. Será que é verdade isso?
artigo 1 da Constituição brasileira, todo poder emana do povo, basta um breve retrospecto dos últimos 30 anos. Aliás, nós não precisamos ir tão longe. Retrospecto dos últimos 5 anos. Essa história de que político tem medo de povo na rua é uma farsa absurda, porque eles têm todos os movimentos de rua sob o comando deles. Então, se de um lado o PT tem o controle sobre CUT, MST, toda essa bandalheira esquerdopata que faz isso que nós estamos vendo aí do lado direito da tela, apoiando essa corja de marginais. Por outro lado, outros partidos como o PSDB, PMDB e todos os demais partidos desse nosso país que visam o mesmo propósito. Não existe ideologia entre esses partidos. A ideologia existe entre o gado que segue a batuta desses picaretas que estão por trás desses partidos. Então, todos esses movimentos de rua, MBL, nas ruas, vem pra rua, revoltados online, todos esses movimentos, da mesma forma que os movimentos de extrema esquerda, como esse lixo aí que nós estamos vendo, são bancados com dinheiro público, no caso de CUT, MST, esses movimentos supostamente de direita ou conservadores que eu acabei de mencionar, também são bancados com dinheiro público e são manipulados por partidos políticos. Então, existe um jogo de faz de conta, existe um teatro. E todos esses aí que estão no comando desse teatro não passam de uma pequena parcela da população. Não apenas do Brasil, da população mundial. Eu duvido que eles passem de 2% da população do mundo. Então, é lógico, você tem aqueles que são os principais atores nesse circo todo, né? A maioria desses que estão no palco também fazem parte dos palhaços, são idiotas úteis que, quando não servirem mais aos donos do mundo, eles serão cuspidos. Talvez o próprio Satanás já tenha abandonado Lula e por isso ele esteja tendo que usar, que se valer desses artifícios todos aí para não ser preso, ou talvez não, talvez tudo isso faça parte do jogo. Como eu já mencionei em outros vídeos, em última instância, esse não é um jogo pelo poder apenas entre seres humanos, apenas entre homens. Há poderes ocultos, intangíveis por trás de tudo isso, manipulando todo esse jogo, e esses poderes ocultos são de ordem espiritual, são de ordem das trevas. Então, há de se manter isso em mente também. Dando sequência aqui aos itens que eu estou comentando, políticos não são empregados do povo. Isso é uma mera ilusão. Então, esses tolinhos que ficam bradando isso, eu sou o patrão, o político tem que fazer aquilo que nós mandamos, isso é ilusão, amiguinhos. É mera ilusão. A gente não deve se iludir com isso, não. Item 5 dessa minha pauta à esquerda, realidade brasileira. No primeiro ponto, ponto A, Gramsci e marxismo cultural. Desde o final do regime militar, que iniciou em 64, né, por conta de uma revolução agressiva, de uma revolução armada, violenta, criada por esquerdopatas que seguiam os rumos do que Fidel fazia, né? Fidel começou aquela revolução armada em Cuba em 59. Então, logo na sequência, nós tivemos, através da política, né, no caso com o João Goulart, no governo federal, como presidente da República, já estava vendendo o Brasil ao comunismo chinês e russo. Então,
no aspecto político, o comunismo já estava tomando conta, e quando os militares entraram com uma contra-revolução, né, um contragolpe, e chutaram o Jango para fora da presidência, a pedido do Congresso Nacional, e iniciou ali um regime militar que durou por 21 anos, foi até 85, né? Então, logo após a tomada do poder pelos militares, muitos desses que estão com o Lula aí começaram aquela guerra de guerrilha, ou guerra de guerrilhas, né, urbana, conforme orientado pelo Marighella, que era um capitão do exército, desertor, e fizeram aí uma série de atentados, uma série de ações terroristas, assaltos a banco, nos quais até mesmo essa esquerdofrênica que está, essa esquizofrênica que está ali atrás do Lula, a Dilma, participou também. Então, naquela época, muitos desses que estão aí pegaram em armas, incluindo Zé Dirceu, que foi treinado por Cuba, Genuíno também. Então, tivemos esse momento na história do Brasil. Na sequência, essa turma foi neutralizada pelas Forças Armadas Brasileiras. Muitos foram chutados ou fugiram do Brasil, voltaram a partir de 79, e com a tal da abertura, com a tal da redemocratização do Brasil, que é uma outra farsa, tudo isso é um lixo factoide aí para livros do MEC, né? Não retrata a realidade. Então, tudo isso fez parte aí de um jogo manipulado pela maçonaria. Então, com essa tal dessa reabertura, a estratégia daqueles que pegaram em armas no passado mudou e passou a seguir cartilhas de Antônio Gramsci. Se você não sabe quem é, pesquise, faz parte aí da imbecilização do povo brasileiro, do marxismo cultural, que é uma mescla das teorias de Marx e Engels, com fortes pitadas de maquiavelismo. Então eles dominaram toda a cultura, dominaram as universidades federais, dominaram todo o cenário cultural, seja do meio artístico, como no teatro, na música, no cinema, na televisão. Eles dominaram geral a partir das ideias de Antônio Gramsci. Então, isso transformou o povo brasileiro, de um modo geral, em completos imbecis. O marxismo cultural transformou o brasileiro em um bando de idiotas úteis. Nós somos um bando de imbecis. E isso não é apenas aquele cidadão que tem menos instrução. Eu conheço pessoas que se acham cultas, que foram para a universidade, sabem ler e escrever, e que são esquerdopatas, que são iludidos por essa imbecilidade que é o socialismo e o comunismo. E isso se deve à aplicação dessa estratégia de Gramsci e o marxismo cultural no Brasil. Um dos fortes implementadores dessas ideias foi Fernando Henrique. Fernando Henrique e o socialismo fabianista do PSDB, que age por debaixo dos panos. E criaram toda essa estratégia das tesouras, no qual o PT ficou fazendo o papel de esquerda radical, e o PSDB ganhou o selo de direita, centro-direita, seja o que for, mas não existe essa coisa de direita e esquerda no Brasil. É tudo um modelo de dominação, com fortes tendências socialistas e marxistas de linha dura, trotskista, que é no caso do PT. O PT segue essa linha trotskista,
e bolivariana, enquanto o PSDB vem com uma outra linha fabianista, que é de agir por debaixo dos panos. E os demais partidos são todos fisiologistas, desde um gigante que é o PMDB, por exemplo, ao Democratas, que antigamente era o PFL e que era a antiga arena do tempo do regime militar. Então, PSDB e vários outros se originaram a partir do antigo MDB. E o PT surgiu a partir dos sindicatos e com forte influência da Igreja Católica, da Pastoral da Terra e daquela teologia de libertação do Leonardo Boff. Então, todos esses aspectos do modelo político brasileiro fazem parte de um mecanismo de escravização da sociedade. Não há para onde fugir. Você não tem para onde fugir, amiguinho. Não interessa se você vai falar, mas nós temos o Partido Novo. Tudo o mesmo lixo, cara. É lixo do mesmo saco. Tem uma carinha diferente, é lixo do mesmo saco. Bolsonaro, lixo do mesmo saco. Ninguém que venha com uma proposta de libertar a sociedade brasileira desse modelo escravagista vai conseguir ter expressão suficiente para conseguir fazer alguma coisa. Ninguém vai conseguir. O modelo está totalmente dominado. O próximo ponto ali da minha pauta, sistema político e aparato do Estado alimentou o monstro por mais de 30 anos. Então nós vemos um monstro incontrolável, mas o sistema político em si permitiu que esse modelo petista chegasse onde chegou. Que esse psicopata do Lula ganhasse todo esse poder que nós vemos aí. Por que é que nós não vemos um sniper das Forças Armadas metendo uma azeitona na cuca desse cara? Por quê? Em outros países isso aconteceu. Eu não tenho certeza absoluta quanto ao que aconteceu de fato com o JFK, o JFK, presidente americano assassinado em 63. Mas, de alguma forma, aparentemente à distância, ou a queima-roupa, se o tiro foi dado de dentro do carro, se livraram do sujeito. Porque, aparentemente, ele estava deixando de cumprir um aspecto ou outro dos planos daqueles que mandam no mundo. Eu tenho uma outra visão, mas vamos manter essa visão da mídia em geral. No Haiti, Papadoc foi assassinado, né? Aqui na Argentina, teve um caso de um desses esquerdopatas que tomou um tiro de bazuca. Então, eu não estou incitando a violência, absolutamente. Eu só estou dizendo o seguinte, que se o sistema tivesse mecanismos para se defender e não fosse conivente, esse cara não teria chegado onde chegou. Não estou dizendo aqui que alguém deveria matar o Lula, absolutamente. Não me entendam errado, isso não é um discurso de ódio. Mas o que eu estou dizendo é que se o sistema fosse independente, haveria algum insurgente, algum pensador independente que se proporia a resolver da maneira mais radical, ou de maneira mais radical. Então o que eu estou dizendo é que o Estado inteiro é conivente com essa escravização a que o PT submeteu a sociedade brasileira. Isso não aconteceu da noite para o dia, não aconteceu a partir de 2002, quando o Lula foi entronado presidente. Ponto C da minha pauta, mídia esquerdopata
Por que é que a mídia é esquerdopata? Porque os donos dos canais de televisão e dos jornais e revistas são socialistas? Não. É porque a mídia pertence a dominadores mundiais e eles escolhem esse modelo socialista para dominar. Eles escolhem esse modelo socialista para dividir a sociedade em dicotomias e, a partir daí, enfraquecer toda a sociedade, de forma que a sociedade não tenha condições de se aglutinar e derrubar o sistema. Então, a mídia seguiu todo esse modelo esquerdopata por tantos anos, desde 85, com a saída dos militares da presidência da República. Então, a mídia favoreceu esse monstro todo. E como resultado, nós temos, meu ponto dele, da minha pauta, um povo alienado, idiotizado, iludido com esperanças vãs. E alimentado a muito pão e circo, com muito pão e circo. Ponto E. Então, enquanto o Brasil vai sendo jogado para o esgoto, né? Nós vemos que a maioria das pessoas não está nem aí, cara. A maioria das pessoas está preocupada com o jogo do Corinthians, com o Palmeiras e daí por diante, em tomar a sua cervejinha, fazer o seu churrasquinho, assistir a sua novela, ver o seu jornal nacional e daí por diante. Então, não existe saída desse modelo escravagista. Não existe. E é para ser assim. Foi desenhado para que fosse dessa forma. Então, qualquer um que esteja apostando numa saída apresentada pelo próprio sistema vai se frustrar, como eu venho dizendo, em praticamente qualquer vídeo meu. Então, o que nós estamos vendo agora, partindo para uma visão diferenciada, o meu ponto de vista com relação ao que nós estamos vendo desde a decretação da prisão do Lula, desde o julgamento do habeas corpus, que foi negado por 6 votos a 5 no STF, que é um outro antro de mafiosos. Então foi expedido o mandado de prisão do Macunaíma de 9 dedos. O cara se entrincheirou ali no sindicato dos metalúrgicos e nós estamos vendo esse circo. Agora, se você prestou atenção, você deve ter visto o Lula fazendo um show para câmeras. Eu vi profissionais ali de comunicação, eu vi jornalistas entrevistando o Lula e não eram pessoas do povão, dava para perceber pelo vocabulário dos caras, pelo tipo de perguntas. Eu vi pessoas segurando aquele microfone de haste, né? Eu acho que o nome daquele microfone é boom. Então, fazendo ali gravação de som profissional. O Lula no meio do povo, abraçando as pessoas comovidas, chorando. O Lula posando ali de paizão de todo mundo, acalmando, apaziguando, fiquem tranquilos, pessoal, porque eu estou sendo perseguido, mas no final vai ficar tudo bem, nós vamos vencer, nós somos guerreiros, a nossa causa continua, a luta continua, companheiros. Esse é o posicionamento. Enquanto que, como eu mostrei aqui minutos atrás, a defesa do Lula acionou a ONU. Defesa de Lula apela à ONU para evitar a prisão do ex-presidente. Então, eu vou deixar esse link aí na descrição do vídeo. Quem quiser ler, ele vai estar disponível lá. Então, nós vemos todas essas coisas acontecendo e ninguém está se dando conta de que eles estão fazendo um show para a mídia internacional. E aí você vai me dizer o seguinte: cara, mas a mídia internacional não é esse lixo como a nossa mídia, toda esquerdopata. Não, a mídia internacional é boa. Mas não.
Não é não. A mídia do mundo inteiro serve para criar um mundo ilusório, um mundo que não existe. Então, seja a BBC na Grã-Bretanha, seja Channel 4, ITV, ou seja nos Estados Unidos, New York Times, seja Fox News, não interessa qual é o mecanismo. Todos eles vão fazer uma cobertura conforme aquilo que esse circo está manipulando. Esse circo não é apenas para o povo brasileiro, não é apenas para o gado brasileiro, é para o gado do mundo inteiro, para que o mundo veja como o coitadinho do Lula está sendo perseguido, politicamente perseguido. Ele, olha como o povo brasileiro ama esse homem, olha como o povo brasileiro tem esperanças nele. Então o Lula está sofrendo um golpe para que ele não saia candidato e se reeleja presidente do Brasil, se eleja novamente presidente do Brasil. Então essa é a mensagem que esse pessoal está mandando para o mundo. Eles vão fazer edições profissionais, vão mexer vão manipular as emoções das pessoas e o mundo vai ser manipulado para acreditar nessa mentira toda. Então, ponto B eu já mencionei, né? Equipes profissionais ali acompanhando o Lula. Então, os companheiros estão lutando contra o sistema opressor. Essa é a imagem que eles vão passar. Ponto C, vão passar a imagem do Lula, o coitadinho, perseguido pelos poderosos, perseguido pela Rede Globo, pelos banqueiros, pelos ricaços do Brasil. É isso que eles estão passando. Essa é a mensagem que vai rodar o mundo, meus amigos. Ou ninguém está vendo isso, o que é uma inverdade. Quem está vendo não está dizendo, pois fazem parte da farsa. E eu quero terminar essa minha pauta dizendo citando uma frase de Nietzsche que diz que aquilo que não me mata me fortalece. Eu não gosto de citar esse tipo de autor, não gosto de Nietzsche, não concordo com as ideias dele, muito pelo contrário, sou totalmente antagônico às ideias desse ateu salafrário, mas essa frase representa bem o que nós estamos vendo. Enquanto não matam o Lula politicamente, ele pode se fortalecer. E talvez seja isso que estejam fazendo. Não sei. Não sei. Talvez. Então, fica o questionamento aqui. Será que não é isso? Então, eu acho que a mensagem é essa. Não vou me estender mais do que já me estendi. Espero que isso ajude algumas pessoas a saírem dessa hipnose social, a saírem desse mecanismo de manipulação, a passarem a observar o sistema de fora para dentro e saírem dessa escravidão mental. Comece a questionar. E, acima de tudo, caia na realidade. Perceba que o sistema não vai se solucionar e que enquanto você estiver depositando esperanças em salvadores da pátria ou instituições ou algum modelo mundano que possa trazer alguma salvação, você vai se iludir, vai se frustrar e você vai ter a sua atenção desviada daquilo que realmente importa. Quando questionado se Jesus era o rei dos judeus, ele disse: o meu reino não é desse mundo.
Quando eu vejo cristãos iludidos por esse lixo todo, eu percebo o quão dominado o mundo está por essas forças das trevas que nos manipulam, que manipulam o mundo todo. Então, se você tem uma fé cristã, acorde para a realidade de que a promessa de libertação, a promessa de salvação, não é para este sistema. Se você não conhece a Bíblia e está percebendo que existe algo de muito errado com tudo isso, eu te encorajo a começar a estudar a Bíblia. Ou, se você quiser continuar nessa insanidade, aí é contigo. Então, eu, da minha perspectiva, tenho total certeza de que quem continuar se iludindo com o sistema vai ter expectativas frustradas. Invariavelmente vai ter expectativas frustradas. É isso que eu gostaria de dizer com relação a esse circo todo. E finalizo aqui, deixando um grande abraço a todos e fiquem com Deus.